E eu queria chamar mais um palestrante, né? E é com muito carinho, o assunto dele é extremamente interessante, está extremamente em alta, e você vai entender o porquê, né? Então, convidar aqui o médico, Dr. Jacir Leal, falando sobre a Superconsciência Brasil. Primeiro, eu quero agradecer o convite, estou muito feliz por estar aqui. E justamente o tema que eu vou falar entra muito na história da família. Como foi falado aqui, querem destruir a família, eu não quero deixar. Como médico, eu preciso agir dessa maneira. Eu vejo crianças nascerem todo dia. Eu nunca vi nascer um bandido, nunca vi nascer um morador de rua, nunca vi nascer um drogadito. Eu vejo nascer um ser humano. Eu preciso ajudar na construção dessa mentalidade. E eu recebo todo dia pessoas no meu consultório que sofrem muito. Então, esse estado de gratidão é imenso. Meu nome é Jacir Leal, sou médico, sou brasileiro, sou patriota. Tenho uma família linda, uma criancinha de 5 anos maravilhosa, uma esposa linda. Vocês vão ver aqui. Eu vou apresentar. Sou médico há 38 anos, né? E sou do Paraná, sou de Curitiba. Então, vamos lá. Então, como eu falei, desde 2003, eu tenho esse trabalho com famílias, né? Trabalho Família do Futuro, porque nós fomos feitos para dar certo. Não existe outra opção. Eu vou mostrar isso para vocês em detalhe. Então, acabou construindo a história da superconsciência. Porém, nós estamos num período muito crítico na nossa história. E aí, 4 amigos se encontraram num restaurante conversando. Nós vamos ficar falando mal do que está acontecendo para o resto da vida. 2 anos atrás, 4 amigos, junto comigo, resolvemos fazer alguma coisa. Eu construí essa palestra, a gente está dando essa palestra no Brasil inteiro. Por isso que eu falo que seus filhos entraram na luta. Mas eu já começo fazendo essa pergunta. Quem aqui é afim do Estado totalitário? Um Estado que traz perdas, perda da autonomia, perda da liberdade, perda da verdade e da nossa dignidade. Não deixa eu descortinar uma cidade para falar uma coisa para vocês. Aristóteles já falou há mais de 2000 anos que o homem é um animal político. A maioria das pessoas são boas, a maioria das pessoas são de bem, a maioria das pessoas tem que estar lá, quer seja na Câmara de Vereadores, numa Assembleia, para estar lá. Vão votar o quê aqui? Quer dizer, está na hora das pessoas, donas de casa, profissionais liberais, pequenos empresários, pessoas do bem, começarem a se posicionar. E é isso que eu quero ajudar as pessoas a raciocinarem, porque político é quem pensa, quem reflete o que pensa e quem vive pela comunidade. E viver pela comunidade, pelo próximo, é o sinal da bondade, que eu vou detalhar aqui. Eu quero fazer outra pergunta para o senhor. Quando é que começa a vida? A vida começa num momento interessante. Esse menino esteve no meu consultório, estava lá, pulando, alegre, feliz, né? Eu fiz a ecografia dele. Mas quando é que começou essa vida? Na fecundação, um pouco antes, um pouco depois, no momento do nascimento? Acreditem, gente, a vida inicia no momento em que nos damos conta. Sabe aquela hora que você está no chuveiro e você fala assim, cara, nunca tinha pensado nisso? Por isso, superconsciência, a gente tentar fazer as pessoas refletirem. E quando a gente se dá conta, o que acontece? Tudo fica mais claro, e aí você começa a lutar por essa vida, lutar por esses conceitos, você começa a fazer coisas diferentes. Todos nós temos desafios, desde a barriga da nossa mãe. O desafio primeiro é respirar, a gente vem para o mundo, tem que respirar, depois caminhar, e por que não voar? Quem aqui não quer voar? Voar no sentido de voar com a imaginação, voar com o coração, voar com as nossas famílias. Então eu falo que a nossa vida inicia quando nos tornamos capazes de enxergar, de refletir, de pensar melhor, de abrir a mente. Jesus esteve há 2000 anos atrás para isso, para lavar os nossos olhos, para abrir a nossa mente, para a gente poder enxergar, entender, compreender. Nós não podemos ficar na ignorância. Todos nós temos que ir para cima, no bom sentido. Ir para cima no bom sentido da palavra. Então, e aí nós reunimos forças para o quê? Para escapar das ilusões, da mentira, do engano e do medo. Que são as forças que o mal utiliza para nos estabilizar. Para não fazer a gente crescer e aí sim tornarmos nós melhores a cada dia. Esse é o objetivo. Daí fala assim, mas doutor Jacir, quando é que começa isso? Isso começa quando você se permitir. Quando você levantar da cadeira, pegar a tua maca e anda. Já ouviram isso? Quer dizer, quando a gente se permitir a pensar melhor, conhecer e descobrir o amor que construímos na nossa casa, você na sua casa, a sua comunidade e muito além dela. Nós estamos aqui numa comunidade, mas quantas comunidades nós pertencemos? E então, as possibilidades tremendas da vida, que são fantásticas, e agora o ponto dessa apresentação, o gigante país que é o Brasil. O Brasil é um dos melhores países do mundo para se viver. E nós precisamos acreditar nisso e saber porque é uma realidade.
Quem manda em você? A pergunta fundamental é: a ilusão, o mal, o medo? Nós passamos uma pandemia agora com mentiras para todo lado para colocar medo em todo mundo. E nós caímos. Qual é o tamanho da nossa força, da nossa inteligência e capacidade de vencer? Aquele cara acreditou na gente e a gente não acredita na gente? Quando é que nós vamos passar a acreditar, gente? Deixa eu tirar isso aqui. Eu utilizo essa foto, eu sou formado há 38 anos, trabalhei mais de 30 anos com meu pai, ele é obstetra também. Está aqui em homenagem a ele, eu abro as portas do céu para as crianças entrarem. Quero dizer para os senhores, então, que eu sou médico obstetra e eu nunca vi nascer um bandido, como eu comecei falando aqui, um morador de rua, enfim. E aí eu vejo nascer uma criança que vai o quê? Construir uma mentalidade. Eu vou entregar ela para uma família, para uma sociedade, uma mentalidade única, individual e sagrada. Ela será confiada uma família, ela será confiada uma sociedade, e a partir dali vai construir uma mentalidade. E a gente pode agir desde cedo, sim, porque será formada pelo bem e pelo mal. O que nós temos que fazer? Formá-la pelo bem. Para isso, o que nós vamos fazer? Formar a nossa mentalidade, que nossos filhos vão nos copiar, vão copiar grande parte disso. Então, é preciso contar para ela que é possível ser feliz. Então, eu preciso colocar, para vocês entenderem a palestra mais adiante, contar um pouco sobre neurodesenvolvimento. E eu vou apresentar para o senhor essa moça aqui. Essa moça aqui é a Lucy. A Lucy, ela foi encontrada, uma mulher encontrada há 3,2 milhões de anos na Etiópia. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Ela não era um macaco, era um ser humano. Olha o ângulo da testa dela com a face. Percebem? Agora deixa eu apresentar para vocês outra moça. Essa moça aqui é a Luzia. A Luzia é uma mulher que tem 12 mil anos de idade, uma brasileira, foi encontrada em Minas Gerais e é o fóssil mais antigo encontrado nas Américas. Está aqui no Museu do Rio de Janeiro. Presta atenção nesse ângulo aqui. O que aconteceu aqui? De 3,2 milhões de anos para 12 mil anos, aconteceu alguma coisa aqui, que empurrou o crânio. O que empurra o crânio? O nosso cérebro. Nós recebemos um presente de Deus chamado lobo frontal. O nosso lobo frontal é capaz de fazer planejamento estratégico, visão de futuro, só o ser humano tem. Os animais, outros, ninguém tem, só nós. O fato é que, na atualidade, deixa eu convidar essa moça aqui agora para vocês, para mostrar esse cérebro, eu chamei ela de Luzia 4.0. É o cérebro igual ao nosso, de cada um de nós que está aqui. Esse cérebro, ele existe para uma função apenas, para a gente sobreviver. Principalmente aqui nos núcleos da base, nessa base aqui, vocês estão aí respirando, estão, né? O coração está batendo? Alguém está batendo assim? Fala, bate o coração, desbate o coração, bate mais rápido. Ninguém, né? A gente não se preocupa, é a respiração, é o coração batendo. Eu estou suando aqui porque eu estou com calor, o corpo começa a me proteger, começa a fazer eu suar para perder temperatura, todos os controles de tônus corporal, por isso estão sentados assim na sua posição. Tudo isso é funcional, você não precisa pensar. Nós não precisamos pensar para essa base. O fato é que construiu o cérebro as emoções um pouco mais para cima, que é o sistema límbico, porque eu corro e fujo muito mais rápido de um tigre se eu tiver com medo dele. Certo? Então, as emoções do sistema límbico é importante crescer um pouco mais acima. E depois, então, o medo começa a afetar a nossa vida, gerando pensamentos, criando certezas, isso é extremamente grave, e fazendo com que a gente tome decisões baseadas em certezas, baseadas no medo, baseado no nosso cérebro primitivo. Nós somos primitivos? Não, né? Deus não deu um presente para a gente? Muito bem. Aí a gente tem o quê? Raiva, tristeza, angústia, ansiedade, depressão e cometemos maldades. Porque por medo eu preciso dominar vocês, eu preciso cometer maldade para poder me defender. Isso é ser primitivo. Ah, doutor Jacir, mas a gente tem alegria também, não é só essas coisas ruins. Sim, com alegria eu compro um carro que eu não posso pagar e depois fico com tristeza, com raiva. Por quê? Porque eu não tive planejamento. Então, o planejamento, que é a função do nosso lobo frontal, que é um presente que Deus nos deu. E esse planejamento acalma as nossas certezas, diminui o nosso medo e nós podemos viver melhor. Olha lá o lobo frontal, que empurrou a nossa testa. Aí sim, você com alegria vai ter gratidão, serenidade, confiança, esperança, orgulho, inspiração, impulso, perdão e amor, que é uma emoção. Mas a tua emoção vai do teu pensamento, é o teu pensamento que vai construir as emoções. Pensa uma coisa boa, você fica feliz, fica alegre. Pensa uma coisa ruim, você fica triste, fato real. Aqui nós vamos continuar aqui.
Se falta aqueles itens de lá na tua vida, é sinal legal, diagnóstico fechado, que você vive com o cérebro primitivo. Então, se você está sempre com tristeza, com briga, com problema, é porque nós somos primitivos. Tanto que quando você toma uma bebida alcoólica, é natural, isso bloqueia o lobo frontal, você não consegue pensar direito. Por isso que quem bebe começa a fazer besteira, vive no primitivo. Mas a gente não precisa beber para viver no primitivo, é só não aprender a pensar. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, nós temos níveis de consciência. Consciência primitiva, ampliada, e o que eu então chamo de superconsciência é você aprender a dominar o teu cérebro, que foi um presente que Deus nos deu. Existe um caminho neural, até você ter o planejamento estratégico e visão de futuro, existe a filogenética, que é o âmbito dos animais. Quero dizer o seguinte, essa parte base do cérebro chama-se cérebro reptiliano, porque é dos répteis. Você já viu um crocodilo sorrindo para você? Não, né? Porque ele não tem as emoções, ele vai simplesmente reagir, ele é reptiliano, ele reage automaticamente. Mas o teu cachorrinho tem sistema límbico e balança o rabo e fica feliz quando chega em casa, não fica? Então, os animais têm o nosso cérebro occipital da visão temporal, parietal, mas só o ser humano tem o lobo frontal. Entenderam? Muito bem. Agora vamos ver ontogenética. O que é ontogenética? É o nosso crescimento desde que a gente nasceu. O nosso cérebro já vem totalmente formado, essa criança tem o cérebro totalmente formado, mas ela precisa fazer as ligações neurais. Qual que é o objetivo da natureza? Chegar no planejamento estratégico, visão do futuro. Qual é a questão? O nosso alvo? Desenvolvimento da maturidade. O jovem com 16 anos, ele só consegue pensar no vestibular em janeiro, em julho. Ele só tem 6 meses de capacidade de visão futura. Isso é, o jovem é naturalmente inconsequente, por isso inimputável. Quer dizer, ele não tem cérebro, você é um inconsequente, irresponsável. Ele isso é normal. É por isso que o mal consegue dominá-lo e persuadi-lo para o mal. Porque ele não consegue avaliar direito. É aí que cabe os pais, os pastores, as pessoas de bem ajudar o jovem. Então, mas você sabe que está cheio de gente com 60, 70 anos que não tem maturidade, não é verdade? Muito bem, é sempre assim. O fato é que aqui vem uma palavra especial para vocês aqui hoje, bondade. É a bondade que eu vou mostrar que faz as conexões melhores para o nosso cérebro. Eu quero mostrar para vocês que eu costumo comparar o nosso cérebro com uma carruagem. Para mostrar que nós somos diferentes, as rodas são reptilianas, porque elas batem, se debatem o tempo todo com buracos, etc. Os cavalos são as emoções. Tem uma frase inglesa que fala assim, hold your horses, né? Segura suas emoções. Olha o poder que eles têm de te puxar, te tirar do lugar. Mas está faltando coisas aqui, porque esse pensamento organizado dentro da carruagem, dentro dessa sala, dentro do Congresso Nacional, em qualquer lugar, é um pensamento, mas às vezes desorganizado. Por quê? Porque está faltando esse cara aqui, o piloto, que está no cockpit de um jato, ou que está ali sentado segurando as rédeas, é o nosso lobo frontal, porque ele conhece o caminho, ele sabe, enquanto você está na carruagem pensando um monte de besteira, é quem está te levando para o futuro, para essa visão de futuro, planejamento estratégico, inteligência bem direcionada e bons pensamentos, com o controle do ego, que é uma coisa que a direita precisa aprender, baixar a bola com o controle do ego, a direita precisa aprender, com o ato de servir, que você começa a direcionar o teu cérebro, e com o entregar, com entusiasmo, com confiança e com ousadia. Isso é superconsciência. Quando você começa a dominar o teu cérebro. Doutor, por que você está falando tudo isso? Nós estamos falando de política, sim. E você não tem um corpo, os políticos não têm? A gente tem que entender como é que a gente pensa, porque quando se fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você explica para o teu cérebro o caminho que você tem que somar. E tudo começa a funcionar melhor na sua vida. Então vamos ao problema. Deixa eu trazer a nossa amiga aqui mais uma vez, deixa eu botar o cérebro nela, deixa eu fazer um risco aqui e jogar a imagem para lá. O que é aquele cérebro? Isso é uma visão funcional do cérebro, isso é funcionando. Hoje a gente consegue ver. E lá dentro tem o quê? Calor, gente. Tem calor. O que é esse calor aqui? É um cérebro normal que tem dopamina, hormônio do amor. Que tem ocitocina, hormônio do relacionamento. Abraça quem você ama para você ver explodir de ocitocina. Mantenha a ligação. E tem a anandamina, que é o hormônio da felicidade. E as pessoas ficam procurando droga lá fora. Nós estamos cheios de droga na cabeça. Agora deixa eu mostrar esse cérebro que está faltando alguma coisa ali. Tá, né? Um cérebro frio. Esse é um cérebro da tristeza. E outro cérebro é um cérebro frio, é o cérebro drogadito. É por isso que esse aqui vai buscar na farmácia, nos antidepressivos, é que ele vai buscar na praça.
que eles têm em comum? Carências, faltas, necessidades. Agora vocês vão começar a entender onde eu quero chegar. Porque com carência eu preciso dominar vocês. Eu preciso ter um ego elevado. Preciso mostrar que eu sou o cara porque eu não sou nada. E essa nossa sociedade vive desse jeito. Fato, domínio e poder. Eu tenho que dominar e tenho que ter poder. E aí, vamos jogar para a humanidade, para chegar aos poucos onde eu quero ir com vocês. Domínio e poder. Vieram os impérios, eu não tenho como passar todos aqui, só para ter alguns exemplos. Está aqui o Império Romano, certo? Esses cérebros são todos iguais ao nosso, gente. Só que eles estão todos direcionados com uma mentalidade diferente. Então, Império Otomano, Império Árabe, com essas histórias todas, o Império Britânico, o homem sempre tentando dominar o homem. Sempre tentando dominar o Império Soviético, até que chega esse carinha aqui, ó, olha que bonitinho dele. Cérebro igual o teu. O que tem de diferente aqui? Esse é o Gengis Khan, o senhor do mundo. Olha o ego do cara. Olha as necessidades, carência em matar, derrubar, dominar, controlar, domínio e poder. Átila, o Uno, quem era o Átila Uno? O flagelo de Deus. Olha o ego da turma, né? Tudo gente boa. E olha o lobo frontal dele aqui, ó, a toda. Está faltando amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Muito bem, Alexandre, vocês sabem, pois é, Alexandre é o grande. E aí tem os pequenos, que eu chamo de pequenos. Deixa eu fazer um salto quântico para o século passado, para falar dos estados totalitários do século passado, a concentração do poder na mão de baixinhos. Eles eram baixinhos mesmo. Aí veio o fascismo, e junto com ele está ali o amiguinho dele, né, o nazismo. Junto com eles e tudo junto ao mesmo tempo, meio que emaranhado, o comunismo. Tudo gente boa, muito bem. Uma tragédia humana. Então, vou te fazer uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Além de milhões de mortos, o que toda essa loucura tem em comum? Vou dar a primeira boa notícia para vocês. Posso? Todas falharam. O mal não vence nunca. Ascensão e queda dos impérios globais. Está aqui, ó. Quanto mais presta atenção nisso. Quanto mais megalomaníaco um projeto, maiores são as chances dele fracassar. Ponto. Acabou? Não tem como. Mostrei o cérebro para vocês para explicar isso aqui agora. Hoje o inimigo é outro. Megalomaníacos da hora que eu chamo de psicopatas. Psicopatas é todo aquele que não tem a menor empatia, o menor sentimento pelo teu sofrimento. O que está acontecendo no mundo? Um bando de psicopata dominando. Nós vamos deixar? Domínio e poder, está aqui, gente, o globalismo. Tá? Muito bem, Estado totalitário agora dessa época, mas vem desde 2017 até hoje. E mais, é o que é chamado a nova ordem mundial. Então é real, está aí. O fato é que qual é o objetivo? Perpetuar famílias de bilionários no poder. Os maiores investidores da Terra. Eles querem o quê? Invadir. Mas como agora? Decepando a cabeça de todo mundo? Não, eles já invadiram através de grandes empresas globais. Está aqui, qualquer coisa que você tem na tua casa, eles são o quê? Os grandes investidores. Os maiores investidores da Terra investem nos produtos para quê? Para controlar, para dominar, para ter esse poder. Porém, se fosse ter poder pelo bem, estava tudo certo. Mas não tem. O que eles querem? Eles querem banco de dados de tecnologia para quê? Para controlar, para dominar, para destruir, para conquistar, porque a inteligência é direcionada para o mal. É o nosso cérebro sendo mal utilizado por pessoas que não sabem utilizar o cérebro. Mas eles tentam, porque eles têm grupos do mal espalhados no mundo inteiro, que eu chamo de todos pequenos. Grupos pensantes para destruir valor, porque se eu destruo o teu valor, eu te ponho de joelho na minha frente. Por isso eu destruí a família. Você perde a tua força, você perde a tua comunidade cristã, você perde os teus amigos, eles querem que você perca, querem destruir tua identidade. Vamos lá, regras para acalmar a população, e aí vem os especialistas. Nessa pandemia foi muito engraçado. E eu, como médico, estava assim na televisão, dizem os especialistas. Porra, eu pensava, que especialista? Quem? Aonde? Quando? Cadê esses caras? Deixa eu falar com eles. Como é que eles estão falando um absurdo desse que eu, como médico, estudei 38 anos? Então o cara vem falar uma besteira dessa? Cadê esse cara? Não tem. Aí que está a sacanagem do Estado mundial. Eles pegam o especialista que está lá na China, que está lá na Coreia, está lá onde, sei aonde. Nem você não tem que saber, sabe por quê? Ninguém sabe de onde vêm as regras, mas você vai ter que obedecer. Isso chama-se servidão. Nós vamos entregar isso, gente? Eles usam o comunismo. O comunismo tá lá, o comunismo está crescendo, fazendo um monte. Eles usam.
poder deles é tão grande que eles usam o comunismo, uma ideologia coletivista, destruição da individualidade, uma nova sociedade, um novo você, mesmo que tenham que te destruir. Olha o mal agindo. Não tem como saber. Eles usam o Islã radical para provocar o medo. Por que eles usam, gente? O Estado totalitário, agora religioso, a implantação da Sharia, onde a conversão obrigatória, morte ou infiel. Aqui o pastor fala, ide fazer discípulos. Lá, se o cara não quer discípulo, ó, acabou. Morte aos cristãos. E eu não consigo entrar nas igrejas. Você me explicou hoje por quê. Né? E aí o que acontece? Apedrejar, enforcar, decapitar. Todo mundo sabe que isso acontece e vai acontecer. A ideia é salvar o mundo. Mesmo que tenha que te matar. Eu estou inventando alguma coisa? Tudo bem, vamos continuar. O medo nos ilude, o medo nos estabiliza, o medo nos enfraquece e o mal ataca. Fazendo o quê? Faz você ser o seu maior inimigo. Aí todo mundo briga com todo mundo, fica uma discussão idiota. Pensamentos ruins, certezas e decisões erradas. Decisões emocionais. Entenderam agora por que eu precisei explicar o cérebro antes? Para a gente entender por que nós estamos aqui. Porque nós também temos um cérebro melhor para a gente poder usar e melhorar esse mundo. Hoje, o alvo é o Brasil. Está aqui. O alvo é o Brasil, porque nossas riquezas, nossas terras, águas, mares, terras raras, minérios, agricultura, pecuária, a nossa gente miscigenada e maravilhosa. E aí todas as mentiras do mundo todo colocando em cima do Brasil, falando que agora tem girafa aqui, tem porque eles precisam salvar a Amazônia. Para vencer, eles precisam destruir a nossa soberania, destruir as nossas instituições, destruir a nossa história, como? Atacando diretamente o cristianismo, atacando diretamente a nossa família. E aí, atacando os nossos valores, o idioma, a cultura, a justiça, a democracia e o conhecimento, como? Indo para as universidades, para pegar os nossos jovens e falar um monte de merreca para eles. E aí nós temos que acreditar, porque já estão nas escolas, já baixaram da universidade para pegar os jovens mais cedo nas escolas. A imprensa toda dominada, que os senhores sabem, e muita infiltração no governo. Para quê? Para a nossa desmaturidade. Por isso que eu falei de maturidade também. Diz, é prefixo de perturbação. Eu estou perturbando a tua maturidade, mesmo que você tenha alguma, para você, por medo, perder o valor e sucumbir na minha frente. Qual o instrumento? A ingenuidade dos jovens. Por que eu digo que é importante eu falar? Porque, pelo amor de Deus, gente, é normal o jovem ser imaturo. Falei que é normal? É normal o jovem ter inexperiência. Normal? É normal o jovem ser revoltado. Sabe aquele jovem que chuta a porta, a cadeira, que fica brabo e você pega, leva no psicólogo? Se o psicólogo for bom, ele traz de volta e fala, vá buscar família. Porque o jovem está reagindo a um sistema que não está legal. Às vezes ele é o saudável da família que precisa reagir. Ele não consegue entender, ele não tem cérebro para entender o que está acontecendo. Então a família inteira precisa ser ajudada, as comunidades inteiras precisam ser ajudadas. O fato é que eles morrem de vontade de justiça e querem melhorar o mundo. Olha que prato fácil, porque tanta vontade para serem manipulados, iludidos, enganados pelo professor de sociologia. Quer dizer, eu quero tentar tirar, quando eu dei essa palestra a primeira vez, falaram assim, não, mas aqui não entra comunista, porque eu falei, eu preciso trazer as pessoas de esquerda para me ouvirem. Porque tem muita gente boa lá, tem muita gente de bom coração, que só está iludida. Não adianta eu ficar dando essa palestra aqui só para pessoas que pensam como a gente. Eu preciso entrar no ninho de vespa para acalmá-las. Essa é a importância das coisas, porque eles são levados pela novidade e pelo prazer. Lembram de quando fizeram jovens? Tem gente que já esqueceu aqui. Né? Eu já esqueci também, mas tem muita novidade e prazer, não tem? E quando eles vão para cima para ajudar o mundo, eles têm certeza que eles estão fazendo o certo, só que pelo caminho errado, e é isso que nós temos que chegar, porque eles têm uma visão de curto prazo, porque é normal, certo? Muito bem, valorizados pelo mal, travestidos pelo bem, desvalorizados pela gente, abandonados por nós. É por isso que o traficante pega o jovem que está abandonado e dá uma R15 na mão dele e fala, agora ele se sente o quê? Poder. É ou não é? E se sente feliz porque alguém confiou nele. Nós não estamos confiando em nossos filhos e nossa sociedade. Nós não estamos confiando no cérebro que Deus deu para ele.
Nós precisamos acreditar no nosso jovem. Gente, está aqui, eles têm método, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, todos contra todos, modificar o senso comum, acabar com a privacidade, destruir a palavra, rebaixar, deixar tudo burrinho, rebaixar o racional, corromper, relativizar, vulgarizar e viciar. E mais, repetir até a exaustão temas como vamos descriminalizar o aborto. E tem gente gritando que está feliz por causa disso, né? Vamos descriminalizar as drogas, é o combate e a manipulação da mentalidade, levando as pessoas a pensarem que é o caminho. Vamos, questões de gênero, questões de controle, de censura, as minorias, tão importante a gente tratar bem, mas tratar da maneira como deve ser tratada e o desarmamento para não se defender. Fato, queridos, quero dizer mais uma notícia importante aqui para vocês, então. Para o mal não existe, eu vou repetir, para o mal não existe direita, centro, esquerda. É só a gente que pensa nisso. Para mim existem seres humanos que precisam de ajuda. Pessoas que precisam de ajuda para pensar. Então vem a pergunta fatídica aqui para vocês. De que lado você está? Se tem alguém de esquerda aqui infiltrado, que veio aqui só para ver o que está acontecendo, seja bem recebido. Entenda de que lado que você está e de que lado você vai ficar. Então, essa é importante. Fato, a nossa diferença não está em nós, mas naquele que habita em nós. Entenderam por que eu falei da bondade desde o começo? Muito bem, vamos seguir. Discórdia, eles querem a discórdia com a gente. Medo, por medo a família briga, amigos brigam, colegas brigam, desconhecidos brigam, todos brigam, porque ficamos só no cérebro aqui de baixo. E aí, gente, parem com medo, aprendam a pensar. Vamos usar o cérebro que Deus nos deu. Fora teoria da conspiração, que é legal, o doutor Jacir, mas isso é teoria da conspiração, gente? Pois é, pode ser. Mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui o seguinte, nós não vemos os sinais. A gente vai levando a vida, trabalhando que nem um louco, fazendo um monte de coisa, de repente chega um filho drogado em casa. Quais foram os sinais que eu não vi? O que aconteceu na minha família que eu não enxerguei? O que aconteceu que eu não vi, que estão presos políticos, que estão achando normal? Que existe desarmonia entre os poderes e parece que está todo mundo achando que é assim mesmo? E aí, as urnas não são seguras e nós vamos levar assim mesmo? Vamos aceitar? De bom grado? Muito bem. Então agora fica fácil saber em quem votar. E eu não vou falar nome de político nenhum aqui, tá? Eu falo sobre humanidade. Olha como fica fácil votar. Olha como fica fácil. Quais candidatos representam a corrupção e o passado? Tira tudo! Tira tudo! Não, esse é um coitado, eu não quero nem saber dele. Porque a gente fica focando só no 9 dedos, esquece os outros que têm todos os dedos para roubar. Então vamos lá, vamos escolher. Quem? Segundo lugar, quem representa o totalitarismo? Tinha um bem bacaninha aí, tem outros também. Então entenderam que a gente não pode deixar chegar? O passado e o presente e o futuro desse jeito. Então a pergunta, então, quem representa o Brasil que nós merecemos? Fica fácil pensar, né? Eu trouxe isso aqui para vocês entenderem uma coisa, gente. A Universidade Federal do Paraná, a mais antiga do Brasil, foi pensada em 1912. Por Vitor Ferreira do Amaral, vários médicos, empresários, pessoas importantes, políticos da sociedade da época. Para quê? Para a gente aprender a pensar, para a gente crescer como seres humanos, certo? Muito bem, essa aqui é a Universidade Federal na década de 70. Onde é que estavam os sinais que a gente não viu chegar nesse ponto? Eu não quero que a minha filha, hoje com 5 anos, estude nessa universidade. Essa é uma frase. Vou inverter a frase. Eu quero que a minha filha estude nessa universidade, mas eu vou limpar essa universidade. Com a ajuda de vocês. Vamos? Nós vamos limpar essa corda, porque se sujou, dá para limpar. Concordam comigo? Muito bem. Ah, doutor, mas os jovens já estão dominados. Eu digo para vocês, não todos. Estou careca de dar palestra em periferia da cidade, de graça, nunca cobrei por isso, falando sobre superconsciência e vendo um monte de jovem anotando e feliz porque estavam recebendo informação. Não essa palestra, as palestras de superconsciência. Está cheio de gente boa, cheio de gente boa. A maioria das pessoas são boas e uma pequena parte só está dominada. Então vamos resgatar as universidades. Mas agora, o objetivo do mal é destruir quem? A pureza das crianças, o sonho delas, o futuro da humanidade. Vai malandra, tum, tum, eita louca, tu brincando com bumbum, tum, tum. Esse é o desenho da Anitta pro seu filho.
Esse aqui agora é o vídeo do Felipe Neto pro seu filho. Eu tenho um pênis bonito. Nunca vai receber uma garganta profunda na vida. Cozinho, esquece. Esse é um funk pro seu filho. Ah, e tem também esse desenho LGBT pro seu filho. Seu filho, seu filho, seu filho. Você tem alguma dúvida de quem é o alvo desse bombardeio cultural? Eles plantam isso na mente dele dia após dia em doses homeopáticas. Quando vê, já foi. Quando você vê, é o seu filho relativizando coisas simples. Quando você vê, ele está dizendo, não é bem assim. Quando você vê, ele está dizendo, não é porque tem um pênis que é homem, né? Quando você vê, o seu filho está intimidando e coagindo pessoas em nome da liberdade e da democracia. Intimidar e coagir pela liberdade e pela democracia? A doutrinação ela tem começado cada vez mais cedo. Que antes se iniciava na faculdade, hoje em dia já começa na escola. E mais recentemente dentro da sua casa. Não, a minha casa não. A minha casa não entra isso. Não entra conteúdo ideológico. Eu nunca iria admitir. Esse é o desenho da Anitta pro seu filho. Esse é o vídeo do Felipe Neto pro seu filho. Eu tenho um pênis bonito. Esse é o funk pro seu filho. Esse é o desenho LGBT pro seu filho. Vai malandra, tum, tum. Eita louca, tu brincando com o bumbum. Falar um pouquinho de família. Essa aqui é minha família, minha esposa. Nós estávamos no carro indo para uma passeata. Quem é que estava no banco de trás? A nossa filha. Muito bem? Então estamos lutando por nossa filha e ensinando a lutar por ela mesma. E ela estava lá toda feliz. E nós estamos ensinando ela a lutar pelos filhos dela. Agora a frase importante para vocês aqui. Nós estamos ensinando ela a lutar por seus filhos. Sabe por quê? Eu seria um idiota se eu pensasse só na minha filha. Eu quero que minha filha cresça, encontre homens e mulheres maduras, seus filhos, das suas famílias. Isso é importante. Vamos parar com o egoísmo, gente. A gente tem que pensar em todos. E ela estava lá. Se um dia a nossa menina precisar procurar comida numa lata de lixo, fugindo do estado totalitário, ela terá com ela uma forte certeza no coração e na mente. Os pais não desistirem em nenhum momento. Vamos para a solução? O que nos dá força? Nós precisamos de força para vencer. A moral judaico-cristã, por isso que eu falei da bondade, para dar direção para o nosso cérebro. A verdade procurada pelo pensamento grego há mais de 2000 anos, que ninguém encontrou ainda, a gente está atrás, tirando o lado espiritual da coisa. O direito romano, com a justiça, que na mão de boas pessoas nos transformaram na mais avançada civilização. Hoje nós somos a mais avançada civilização. Está na hora das pessoas do bem se levantarem, gente. Está na hora da gente fazer alguma coisa. Então, gente, quer domínio e poder, tem que ser sobre si mesmo. Eu tenho que aprender a dizer não para as coisas que não me é permitido. Eu tenho que aprender a dizer sim para as coisas que me é permitido. E isso é superconsciência. Estão entendendo as ligações? O nosso cérebro está aqui, todos vocês já têm a arma. Falta a gente fazer a conexão correta, porque as defesas nele. Acabou. Quer domínio e poder? É o império, então, da verdade, com a bondade, com a humildade, com a informação. E aí você tem alguém especial, não tem? Qual é o ego dele? Jesus de Nazaré, o filho, porque você se faz pequeno para ser grande. Tudo bem? Isso é muito importante a gente entender, gente. Por que eu trago isso aqui? Uma das questões que eu estudei lendo e vendo com relação à história americana, que chegou agora no ponto que chegou, pela destruição da religião aqui dentro. Estão combatendo, então é preciso resgatar o cristianismo, as comunidades cristãs. É preciso, sim, lutar para respeitar o próximo como a si mesmo. E é preciso resgatar o patriotismo. Eu postei outro dia que eu fiquei com vergonha o dia que eu descobri que eu não sabia a letra do hino nacional. Eu cantava quando criança o hino nacional nas escolas, de repente tiraram. O mal tirou, não me contou. A gente como criança não vê isso acontecer.
Quando nós vimos, tiraram. Então é preciso resgatar o patriotismo e lutar para que respeitem o nosso país. E aqui está a nossa filha, gente, sendo com 2 anos, sendo preparada para uma passeata. Ela ia, família, ia junto. Muito bem, então essa pergunta eu quero a resposta de vocês. Quem aqui hoje quer levantar do chão um Brasil com mais de 500 anos de idade, hoje tomado pelo mal? E dá para fazer. Dá para fazer. Esse mapa não estava na minha apresentação. Eu que coloquei aqui agora para a gente entender isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que está lá a nossa bandeira. Quem é que vai ajudar a proteger a bandeira lá? Está fincada a bandeira em Brasília. Tem alguém segurando, vocês sabem quem. Que é uma muralha para não deixar o mal entrar. Para terminar, alegria e sofrimento não são obras do acaso, são resultados criados e trabalhados por nós, frutos da escolha dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas omissões, com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa história, com o nosso país. As defesas em nós. Estou eu aqui segurando essa criança que eu fiz nascer, estou segurando, vou entregar para uma família, vou entregar para o mundo, para uma sociedade. Sempre que eu escuto a história, sempre que eu escuto uma história que um policial militar, por exemplo, morreu em ação, eu lembro que eu fiz o parto dele. Alguém fez, não fez? Simbolicamente eu fiz. Estou há 38 anos formado. E eu fiz o parto do bandido também. O que aconteceu com a mentalidade desses dois que nós não agimos antes? Por isso que eu comecei desde 2003 a ir atrás das famílias, para mostrar que Deus, pátria e família já existia lá, a nossa liberdade é importante, e essas famílias estavam lá para me ouvir, desde muito tempo. Que eu estou falando sobre superconsciência desde 2003, família do futuro, porque nós fomos feitos para dar certo. Mas é preciso merecer uma civilização mais avançada, e por isso a superconsciência virou Superconsciência Brasil, essa palestra aqui agora. Então, como criar uma mente equilibrada, gente? Isso aqui é a superconsciência, a direção para o cérebro, no sentido da bondade. 8 temas e palestras que se tornaram vídeos, workshops, livros. O objetivo é só mostrar que existe um caminho para a gente levar o sonho para frente. O fato é que a gente tem que espalhar essas informações pelo mundo e falar que o mundo precisa de loucos, mas loucos uns pelos outros. E o mundo dará certo porque esses loucos existem, mas sabe o quê? Falta apenas mais uns pirados que organizem essa turma. Está cheio de louco no mundo, gente. A gente precisa saber que superconsciência já está sendo considerada uma nova terapia para você e para o país. Isso é uma convocação, gente, porque o futuro está logo ali em outubro. O que nós precisamos? Eleger um presidente que ame o país e o povo. Segundo lugar, deputados e senadores que nos representem de verdade. Chega de canalhas. Terceiro, uma população que participe da vida política aqui não é virar vereador, deputado, senador, nada. É a população que está aqui agora. É a política de Aristóteles lá, quando você começa a pensar que você tem que participar. Quer ir numa Câmara, quer ir numa Assembleia e falar, o que vocês estão votando aí? Eu não estou falando de ativismo, que ativismo é muito bom. Eu estou falando da dona de casa normal, aquela pessoa que nunca pensou nisso. Por quê? Porque como o mal está lá, a gente não quer ir. Eu lembro quando eu falei que eu não gostava de política, achava tudo uma nojeira. Acredite, gente, você foi feito para dar certo e o teu país foi feito para dar certo. Melhor país do mundo para você viver. Então avalie para quem vai dar seu voto, história, valores, objetivos. E esta eleição aqui será entre o bem e o mal. Então, gente, vamos lá. 2022, as eleições mais importantes da história. De que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Você tem alguém de esquerda aqui? Eu quero perguntar, você está preocupado com a esquerda, com a direita, com o centro? Última coisa, está aqui, gente, não importa a força do inimigo, este reinado não terá fim. E você é a diferença, por isso que seus filhos entraram na luta, e obrigado.